Pronto, eu falei! Apoio Haskell. Revele a beleza dos seus cabelos com Haskell. Haskell Cosmética Natural. Grande abraço, amigo internauta. Está no ar mais um programa Pronto, eu falei. Desta feita, estou com o capitão do Santos Futebol Clube. Há mais de 60 jogos, ele é capitão do time. Está prestes a completar 300 de jogos com a camisa do Alvinegro Praiano. Amado por muitos, nem tanto por outros, eu estou falando do capitão Vitor Ferraz, que está na Vila Belmiro desde 2014. Aliás, ele nem chegou para a Vila Belmiro, se eu estiver equivocado ele vai me corrigir. O Ferraz foi trazido até de forma surpreendente e foi para São José dos Campos às vésperas da Copa do Mundo no Brasil em 2014. O Santos estava treinando lá. Acho que era Oswaldo Oliveira, o técnico santista. Tudo bom, Vitor? Satisfação falar com você e publicamente eu quero te agradecer. Sei que você é um cara extremamente reservado e em momento algum você se furtou a dar essa entrevista para mim. Obrigado, cara. É isso, cara. O prazer é todo meu de estar falando contigo, estar falando com a torcida santista. E é exatamente isso que você falou, cara. Foi em 2014, o professor Oswaldo Oliveira, quando eu saí do Curitiba, tive a oportunidade de vir para o Santos. Tinha algumas outras propostas também, até financeiramente melhor, né? Mas eu, junto com a minha família, a gente orou muito naquela época e decidimos que era o momento de vestir a camisa do Santos e eu fico muito feliz de ter feito a escolha certa. E realmente isso, o Santos naquele momento estava fazendo pré-temporada em São José dos Campos e eu cheguei e não deu nem tempo de conhecer o CT, a Vila, fui direto para lá para já começar os trabalhos. Fui muito bem recebido na época e até por isso eu procuro receber muito bem as pessoas que chegam hoje no Santos. Você não chegou a ser vice-campeão paulista, era o Cicinho, né? Se eu estiver equivocado. Você chegou para o Campeonato Brasileiro, não é isso? Exatamente. E ele foi negociado para a Bulgária, você veio justamente para substituí-lo. Na verdade, assim, eu vim para substituir mesmo o Bruno Pérez. O Bruno Pérez indo para o Torino, né? Para o Torino, exatamente. O Cicinho, ele continuou o ano de 2014 e eu continuei fazendo uma sombra dele. O Guedes também, o Daniel Guedes já estava. E daí no ano de 2015 ele continuou, mas durante a pré-temporada ele acabou machucando. E aí eu comecei jogando e aí acabei não dando brecha para ele voltar mais para a posição e ele acabou sendo negociado. Como é que é ser líder sem falar palavrão? Estou te falando isso porque os grandes líderes do Brasil em mundiais sempre foram um cara de personalidades muito fortes. O Gerson, que não era capitão, mas tinha uma personalidade forte, o Carlos Alberto Torres, Bellini em 58, o próprio Dunga mais recentemente. Você chegou a ser capitão nos outros times que você passou, Atlético Goianiense, Curitiba, ou foi aqui no Santos mesmo que surgiu essa liderança mais acentuada com a experiência que você já tem? Na verdade eu fui muitas vezes capitão na época de base, né? Categoria de base. Você foi formado onde? No Botafogo? No Botafogo da Paraíba eu fiz quando eu era muito novo. E daí a minha base eu costumo falar que começou mesmo no Vitória da Bahia, com 11 anos. Você ficou lá até quantos anos? Aí fiquei 1 ano lá, tive 2 anos na base do São Paulo e a maior parte do tempo foi na base do Náutico, que eu passei 5 anos, né, na base do Náutico, foi onde eu fui capitão durante muitos anos. Como profissional, a primeira vez que eu fui capitão foi aqui, né, até porque nos outros clubes eu era muito novo, né. Você está quantos anos agora, Vitor? Agora eu tenho 31. Cheguei aqui, eu tinha acabado de completar 26, né, então... eu era muito novo para assumir essa responsabilidade em outros clubes. Qual foi a outra pergunta? Se você... Da liderança, né? De aqueles jogadores que têm a personalidade assim um pouco mais forte. E você é um cara que você não fala palavrão, você é um cara mais comedido, polido. Cara, eu penso assim, eu acho que essa história do palavrão, desde a primeira vez que eu falei sobre isso, ela rendeu muito, né? Mas você acha que rendeu positivamente ou negativamente? Não, positivamente. Exatamente. Eu não vejo assim que a sociedade, ela usa o palavrão muitas das vezes para realmente xingar as pessoas. O palavrão meio que virou uma gíria, né? Sim. E eu preferi, por conta da forma que eu decidi viver, tirar isso do meu convívio, né? Então, do meu palavreado, vocabulário.
Então eu procuro não falar nunca. Mas nunca me atrapalhou isso aí, nem quando eu estou discutindo, porque muitas das vezes eu tenho que reclamar de árbitro, discutir com o adversário. Não, você reclama bem. Tem que encher o Parece saco, italiano, você coloca a mãozinha aqui pro... Pelo amor de Deus! Eu uso isso aqui. Exatamente. Contra o Corinthians lá em Itaquera foi bonito, esse aí eu gostei, viu? E eu tava lá e fiquei quietinho. Mas tem algumas lideranças assim que eu me espelhei, são pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer. Você pode citar alguma delas? Não? Cafu é um cara assim que você pode ver que ele não tem esse perfil de estar xingando, o próprio Lúcio, o zagueiro, Sim. né? Era um outro cara que ele é evangélico também, é um cara... Outro tipo de perfil, né? Um outro tipo de perfil, então são pessoas assim que eu acabei me espelhando para tentar ser um capitão nesse perfil, né? Fora a minha principal referência aqui no Santos, que foi o Renato e o Ricardo Oliveira, né? Que são pessoas também que super educadas, cara de uma postura diferente, então eu acho que eu aprendi com os melhores. Desde a final contra o Audax, o último título dessa geração que o Santos conquistou, 2016. Paulista, eu não faço mais vestiário no Santos, não frequento o vestiário, não fico ali atrás dos gols, né? Como eu costumo. Mas eu tive a oportunidade de conviver com esses jogadores que você citou, o Renato, o Ricardo e você mesmo. No melhor do teu sonho, você imaginava que com a saída do Ricardo, com a aposentadoria do Renato, ou até mesmo no final da carreira ele já estava ficando entre os suplentes, que eu já percebia que tinha essa ascendência no vestiário, de uma liderança positiva, que dava conselho para os mais jovens, nada de igrejinho, antes, para a gente deixar claro, né? Não estou com linguagem subliminar, não, longe disso. Sei do teu caráter, do teu perfil. Sim. Você imaginava que fosse ficar com a tarde de capitão, ou Vitor, não? Não. Não? Não. Ficou surpreso? Fiquei surpreso. E como é que foi, assim? Quem te avisou? Porque na verdade, assim, a primeira vez que eu fui capitão era com Dorival, né? Isso. Foi em 2016 ou 2017, naquela época mesmo que já tinha esse pessoal. E eu fiquei surpreso porque, cara, eu vou ser sincero contigo, Quintino, eu nunca imaginei viver tanto tempo assim no Santos. Era um sonho, era um desejo meu. Você é o jogador mais antigo do atual elenco, não é? Eu estou equivocado. Porque tem o pessoal que veio tipo de base junto com o profissional. Mas né? titular mesmo é você. Gustavo Henrique, Alisson. O Alisson teve uma saída pro Red Bull, né? Teve uma saída e voltou, mas se eu não for o mais, eu tô entre os três ali. E você nunca imagina por causa do tamanho da grandeza do clube, né? Eu cheguei aqui com um contrato de 1 ano e meio, muito Exato. de risco, né? Muito rápido. Cheguei para ser segundo lateral, o Daniel estava numa crescente, né? Na época, aí eu passei a ser terceiro lateral. E ver o que Deus fez na minha vida e tantos jogos, algumas conquistas, né, pelo clube. Claro que foi surpreendente para mim hoje ser o capitão do Santos há tanto tempo, tanta responsabilidade, né? Tantas vezes que tem que ser o porta-voz, dar a cara para a tapa, como a gente fala, mas foram coisas que com o tempo a gente foi aprendendo e foi se acostumando de que é necessário para que os jovens do time tenham um suporte para poder jogar. Você é um cara esclarecido, né? A gente percebe nas tuas respostas. E o repórter gosta de perguntar, né? Você me deu vários ganchos aí nas tuas duas primeiras respostas. Eu vou começar por uma delas. Você falou aí que passou pela base do São Paulo. Eu cheguei por 2 vezes a publicar no meu blog, informar na rádio onde eu trabalho, lá no Esporte Interativo, canal de TV que eu dou meus comentários, que o São Paulo teve interesse no teu futebol. Inclusive, diversos sites me deram crédito que depois pessoas confirmaram. Pelo fato de você estar muito tempo num time, as cobranças são maiores. Eu vou até usar o Rodrigo Caio como exemplo, que no São Paulo, quando a coisa estava ruim, era o único cara que parava para dar entrevista, e sem desmerecer os demais líderes do Santos, os demais jogadores experientes, normalmente quando o bicho está pegando, quem vai lá botar a boca no microfone é você. Esse desgaste que acabou acontecendo pela longevidade e porque toda crise é você que vai lá apagar o incêndio, passou na tua cabeça ir para o São Paulo? Faltou um pouco para você ir para o São Paulo? O que faltou? Não chegou a vir a você? O que você pode falar para o torcedor? Porque em 2017 o São Paulo veio para buscar você antes do Bruno Pérez e agora, recentemente, chegou a fazer 2 propostas. Uma delas, eu me recordo de memória, foram 2 milhões de euros pela uma porcentagem dos teus direitos econômicos que o Santos não tem o 100%.
e não chegaram a um acordo. Chegou a passar na tua cabeça deixar o Santos e depender um rival? O que você pode falar, Vitor? Na verdade, Quintino, vou ser sincero contigo, eu tenho muita identificação com o Santos. Demais. Né? E a minha família adora a cidade, eu tenho um filho, você sabe, de 1 ano e 10 meses, a minha esposa está grávida novamente. E... Rapaz, você não deu nenhum tempo para curtir o primeiro, já encomendou o segundo? Já está de 6 meses. 6 meses? 6 meses já. Bom, parabéns. Deus, menino ou menina? Outro menino. Outro menino. E aí o que é que acontece? Quando você vai passando muito tempo num clube, toda janela de transferência, o seu nome acaba sendo muito ventilado. Foi o que aconteceu comigo nos últimos anos. Não só para o São Paulo, acho que foi o mais forte, por ser um rival, né? Então torna... E fez uma proposta oficial também, né? E aí torna um pouco mais atrativo, até para a imprensa, para tudo que se envolve. Não é que eu tive um interesse em sair do São Paulo. O que aconteceu foi o seguinte: quando chegou no fim do ano, eu não sabia qual que era a minha situação, entendeu? E durante os bastidores do clube, eu que conheço muito por causa do tanto de tempo que eu tenho, eu comecei a perceber que talvez eu não fosse tão querido quanto eu já fui dentro do clube por pessoas que mandam no clube. Entendeu? Principalmente por dar respostas que dirigentes não gostam. Eu não vou entrar em detalhe para a gente não polemizar. Então, e aí, independente disso, que eu sempre... Ricardo Oliveira sofreu com isso. Eu prefiro sofrer com isso do que ficar dando as mesmas respostas clichês. Você pode ver que sempre que eu vou falar o que eu penso e vou falar, Quintino, exatamente aquilo que eu acho da situação. De maneira honesta, né? Então, o que é que aconteceu? Talvez eu comecei a perceber que talvez... Seu ciclo pudesse chegar pudesse estar próximo do fim. Não, eu não achava isso. Mas as pessoas pudessem achar. Exatamente, entendeu? E não partiu de mim procurar o São Paulo. Não? Entendeu? Você nunca chegou... Acho que é a primeira vez que você está falando desse assunto. Falando assim, tão abertamente assim. Então, o que é que acontece? Criou-se essa negociação, chegou até o meu agente, ele ligou para mim e fez: Vitor, realmente tem uma situação do São Paulo com o Santos está inclinado a... Uma das vezes era o Dorival que era o técnico lá, uma das vezes pediu. Sim, uma das vezes sim. O Santos está inclinado a te negociar, eu queria saber o que é que você acha. Eu falei: não, peraí, o Santos quer me negociar ou o São Paulo está tentando e o Santos... não, o que me pareceu é que o Santos está inclinado a te negociar. Eu falei: não, então eu não tenho como ficar se o Santos não me quiser mais, né? Então... E o que é que aconteceu? Nesse período de negociação, o Santos acertou com o São Paulo. E no dia que acertou com ele, eu estava viajando, estava até numa praia, ele me ligou. E aí ele falou que viu as negociações que estavam saindo, que ele já tinha assistido muitos jogos do Santos e que contava comigo. E ele me perguntou assim: Vitor, é você que quer sair? Ou é a negociação que está acontecendo sem o seu consentimento? Eu falei: professor, na verdade, se eu puder renovar, eu quero. Eu adoro o Santos, independente de viver altos e baixos, é normal na carreira de um jogador e eu não pipoco, não. E aí ele falou: pois então você não vai sair, não. Eu quero contar com você e tal. E aí me motivou ainda mais, né? Eu liguei pro meu agente e falei: olha, eu acabei de falar com o São Paulo, ele disse que quer contar comigo e tal. E te manteve capitão, inclusive. E ele falou na ligação sobre isso. Ele falou que sabia que eu era o capitão do time, que iria me manter como capitão. Bacana, hein? Que gostava do meu futebol, que achava que eu podia agregar tanto fora de campo como dentro de campo. Então, eu fiquei muito feliz, né? Eu não sabia nem que o cara me conhecia. E daí o cara me ligando e me dando essa confiança, mas foi exatamente isso aqui que aconteceu. Mas acho que é bacana você esclarecer isso para o torcedor do Santos, para não ficar nenhum tipo de dúvida. E ainda, pegando nos ganchos aí das tuas respostas, quando a pessoa fica muito tempo num local, e você também deu esse azar, não gosto de nem usar essa palavra, essa falta de sorte, você veio de uma geração pós-Neymar, que ganhou praticamente tudo, só não ganhou o Mundial. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou 3 paulistas, ganhou o Libertadores, que não vinha há quase meio século, e você veio nessa geração.
E de lá para cá, o Santos conquistou apenas 2 títulos paulistas, 2015 e 2016. Bateu na trave na Copa do Brasil em 2015 e sempre fazendo bons campeonatos brasileiros. Foi 2 vezes vice-campeão e 1 vez terceiro lugar. Somente o ano passado é que acabou não fazendo uma grande competição e chegou até a ficar na zona do rebaixamento. Eu queria... Foi um ano difícil para o clube, né? Foi mudanças Não, pode falar. Mudança política, mudança de jogador, mudança de mentalidade, não é isso? Eu vou deixar você falar. Perfeito. Foi um ano muito difícil, Quintino, porque houve a mudança política no clube, né? Entrou uma nova gestão e mudou-se muito o time também, né? Totalmente. Porque era uma coisa que a gente tinha muito forte, independente de o torcedor ter ficado chateado com alguns jogadores daquela geração, mas era uma geração consistente. Sim. Era uma geração assim, Quintino, que a gente sabia que não tinha ganho por um detalhezinho, mas que em algum momento você ia ganhar. Sabe, a gente tinha essa certeza dentro da gente, que vamos continuar nessa batida, porque em algum momento a gente vai chegar, porque ninguém... chegou em todas. Em algum momento ia a gente vai campeão. chegar para ser campeão. Isso. Entendeu? Porque ninguém é à toa vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Copa do Brasil, e eu entendo muito bem que no Brasil o vice ele não é valorizado, ele é até motivo de chacota, mas... prova que um trabalho está sendo feito de maneira correta, porque você está chegando, então uma hora você vai vencer, entendeu? Acontecia muito com aquele período que o Grêmio, ele ficou muito tempo sem vencer. Ficou até o Sacha dançou valsa lá. Então teve toda essa resenha, mas nos últimos anos a gente via o Grêmio em crescimento e sabia que esse time ia vencer. E quando venceu, saiu ganhando... Até Libertadores. Exatamente. E a gente sabia que faltava esse pouco pra gente, sabe? Acabou mudando-se demais jogadores, então... Até a mentalidade de comissão técnica, porque o Jair... O Santos tem eu acho até um pouco de folclore, esse DNA ofensivo, mas a torcida do Santos quer que o time busque o jogo. O Jair Ventura, que eu critiquei bastante, eu assumo, eu critiquei bastante, continuo criticando porque é o meu perfil, eu não gosto. Sim. Mudou a característica do time. Eu vivi para ver o Santos jogar contra um Bragantino aqui na Vila, jogando esperando o adversário. Na minha cabeça não entra isso. Então até a filosofia de proposta de jogo também mudou, né, Vitor? Então, eu vou te falar em relação ao Jair, porque a gente tá falando dele, eu acho, cara, que não era nem o perfil dele esse aí. Te faltava material humano? Não é nem questão de material humano. Talvez os próprios jogadores talvez tenham entendido de maneira errada, porque eu tive muita oportunidade de conversar com o Jair, até mesmo quando foi num período do Jair que eu tive um período que eu fiquei fora do time, eu fiquei 5 jogos. Foi o jogo contra o Ituano que você teve problema no braço, não é isso? E aí eu machuquei e quando eu retornei o Daniel Guedes estava muito bem e eu fiquei 5 ou foram 6 jogos no banco, né, como suplente até conseguir ganhar a posição novamente. Mas mesmo assim eu tive a oportunidade de conversar com o Jair e eu entendia pela filosofia dele que não era esse perfil tão conservador e defensivo que todo mundo dizia. Nossa, mas ele não conseguia, ele não confesso. Eu me irritava, confesso. Então, é questão de opinião e gosto, mas eu conseguia, através do que ele passava pra gente ali, entender. É que quando as coisas não encaixam mesmo... É o momento, né? No momento acaba sendo prejudicado. Mas eu acho que ele foi taxado assim de um cara defensivo, um cara retranqueiro, que na minha opinião ele não é. Vitor, você foi eleito melhor lateral do Campeonato Paulista. Nos últimos 3 anos, se você não foi o melhor lateral do Campeonato Brasileiro, você foi no mínimo 2º. Me recordo do ano que você perdeu para o Fagner, teve um ano que o Palmeiras foi campeão, você perdeu para o Jean... Para o Jean, que foi revelado no São Paulo, Fluminense e Palmeiras. E um para o Marcos Rocha. E o outro para o Marcos... Resumindo, você sempre teve... Ou foi medalha de ouro ou foi medalha de prata, certo? Para que eu estou dizendo isso aqui? Eu não entendo, e eu sou vítima disso também. Como já fui com outros jogadores. Quando eu vou lá, eu tenho o hábito de no meu blog dar as notas. Vitor Ferraz fez isso, fez aquilo, não fez isso. Ademir puxa saco do Vitor Ferraz. O Ademir, não é possível. Cara, eu já tive jogos aqui na Vila Belmiro, eu não vou nem elencar porque eu acho desagradável, mas eu vi jogos aqui que o jogo estava rolando e uma parte, quero deixar claro, hein? Uma parte, não é todo mundo. Mas eu vejo muito isso mais em rede social até do que no estádio. Pega no teu pé durante o jogo. Cara, eu acho que você tem carências, como qualquer outro jogador tem,
por exemplo, eu acho que você apoia, eu acho que você tem uma qualidade maravilhosa, um apoio por dentro, que eu não vejo ninguém fazer isso no Brasil. Tanto que o Tite foi te assistir na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e eu tenho amigos que assistiram o jogo lá do Tite, e o Tite chegou a falar no teu nome, não sei se isso chegou até os teus ouvidos. Por que eu estou falando isso? Como é que um cara tão regular, se não é o nota 10, mas é um cara que é 6,5 ali o campeonato, não vou falar o jogo, tem jogo que são um pouco mais, um pouco menos, é tão criticado. Aí vai minha pergunta, desculpa ter sido prolixo. É o tempo de casa? É o fato do time não vencer há 3 anos? É o fato de você dar a cara para bater, como o Rodrigo Caio muitas vezes deu no São Paulo e teve que sair para se tornar um cara vitorioso agora? Tem algum outro fator? Porque ou eu e esses cronistas que analisaram você como um dos 2 melhores laterais do país nos últimos anos, estamos totalmente errados, não sabemos nada, ou o torcedor que pega no teu pé sabe de... Eu vou ser sincero, eu não entendo. Eu acho que crítica é válida, mas deixa acabar o jogo pelo menos. Eu já vi durante o jogo a torcida pegar no teu pé, ainda bem que tu é um cara esclarecido e um cara maduro, porque se é um menino novo, não joga mais com a camisa do Santos, cara. Não joga. Falei alguma besteira, não? Não, claro que não. Eu acho que é assim, Quintino, eu acho que é um conjunto de fatores. Eu acho que é tudo isso... Que eu falei, que elenquei. Eu acho que é tudo isso misturado, né? O torcedor, ele é paixão. São Paulo te quer, a seleção brasileira, o Tite falou que queria. Isso não serve para o Santos? Não, cara, não, assim. Não é para a torcida, eu tô falando para uma parte bem minoria. Sim. Mas gosta de fazer, né, de reclamar na rede social. Com certeza. Eu acho que é assim, é um conjunto de tudo isso. Muito tempo de casa, você acaba tendo a imagem um pouco desgastada. A gente não conseguiu realmente ainda vencer um título nacional, maior, né, do que o torcedor gostaria. Bater na trave, assim, ser o vice não serve, e eu quero também ser o campeão, não quero ser o vice. Então, eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu sou torcedor do Botafogo da Paraíba, todo mundo sabe, torcedor do Belo. Eu quero que o Belo ganhe, eu quero que o Belo seja campeão, eu não quero que o Belo seja vice. Eu acho assim, Quintino, eu prefiro que durante o jogo me vai do que vai um garoto. Porque você tem lastro para aguentar, suportar isso. Exatamente, porque um dia alguém falou isso para mim. Um dia um cara mais velho... Segurou a tua bronca. Ele segurou minha bronca. Então eu acho que é a época, eu estou na fase de segurar a bronca dos mais jovens também. E eu penso outra coisa também, Tino. É assim, ó. Você é um cara extremamente regular, foi o melhor lateral do Campeonato Paulista, com o lateral da seleção brasileira disputando esse posto contigo, que é o Fagner. O Fagner é lateral da seleção, ele perdeu para você. Eu tô falando uma besteira? Não, tá não. Então, e assim, ó, eu fico surpreso, cara. Eu vou dar uma moralzinha assim, é difícil eu me elogiar, eu sei mas disso. eu vou dar uma moralzinha pra mim também. Não é o fato de só ter o Fagner, é o fato de ser contra o Fagner, o Marcos Rocha e o Mike. Que o Mike foi o melhor lateral do Brasil ano passado, ele ganhou o prêmio, e em 2017 foi o Marcos Rocha. Então esse Campeonato Paulista era muito duro na minha posição, cara, porque eram os últimos 3 vencedores de prêmios do Brasileirão. Você estava disputando com eles. Entendeu? Então era muito difícil. Eu fico muito feliz. Na verdade, eu queria muito ter sido campeão, né? Eu queria muito esse Campeonato Paulista. Eu também. Até por ser o meu primeiro título, assim, realmente, onde eu começava um campeonato e ia acabar como capitão. Porque ano passado eu não comecei o Brasileiro como capitão. Eu peguei durante o campeonanato, né? Era o David Braz, não era? Era o David. Na verdade, era o Renato ainda. Mas foi pro banco, passou pro David Braz. E aí eu era o segundo capitão. E quando o Braz saiu, eu me tornei o primeiro. Faltou, porque jogou tão bem contra o Corinthians, né, cara? Eu acho que assim, era aquele dia que não era pra gente. E o Cássio pega em jogo decisivo, hein? Como pega, hein, rapaz? Ele fez ali pelo menos umas 5, 6 defesas, assim. 4 absurdas. Ele foi bem naquele momento e acabou... E o Santos foi muito mal no primeiro jogo também, né? A gente no primeiro jogo a gente tinha uma proposta de jogo e que não funcionou. Entendeu? E no segundo, uma proposta tática. E no segundo jogo a gente mudou a forma de jogar e encaixou muito bem, né? Tanto para atacar como para encurralar. Eles não conseguiam sair. E o Corinthians tem uma defesa bem sólida, né? Toma poucos gols. Tava até pouco tempo aí, 4, 5 jogos sem sofrer um gol, né? Difícil marcar gols na defesa deles, né? E eles jogam assim há muitos anos, né? Desde 2009, eu acho. Desde quando caiu para a segunda divisão, já foi assim com o Mano e veio indo com os outros treinadores.
Por isso que eu sabia não, né? A gente que está no meio do futebol imaginou que quando ele perdeu o primeiro jogo para o Flamengo da Copa do Brasil, seria muito difícil que ia ter que propor o jogo, né? Entendeu? Mesmo tendo jogado bem, na minha opinião. Jogou bem, também achei. Bem, mas foge do que é o padrão dele, de da buscar característica, jogos, né? E Vitor, só para terminar sobre esse assunto aí da pegação do pé de uma parte, quero deixar claro, eu conheço muito torcedor que ama o teu futebol, ama o teu jeito de ser, que é um cara sensacional, na minha opinião. E você acha que pelo fato de você ser um cara declaradamente evangélico, isso tem algum tipo de... Você sofre esse tipo de preconceito ou você não vê isso como um preconceito? Porque no futebol, principalmente nos anos 80, não agora, era aquele cara malandrão, né? Que jogava bola na praia, que ia tomar um goró depois do jogo, que pegava a mulherada na madrugada, e você é um perfil totalmente contrário disso aí. Tem algum tipo de preconceito na tua visão ou não? Cara, eu acho que não. Na verdade, assim, eu acho que não e espero que não. Eu também espero que não. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tem que ser o que eu faço dentro de campo e acabou. O que eu sou fora de campo, acho que ninguém, assim, pode me julgar por isso, né? Muito pelo contrário. Pela minha religião, pela forma que eu me comporto com minha família, ou os locais que eu gosto de ir. Se eu deixo de ir para uma balada para ir para a igreja, isso aí é problema meu, né? Isso aí não... Isso é verdade. Não tem nada a ver. Mas eu acho que um tipo de preconceito assim não existe não, cara. Eu, pelo menos, nunca passei por uma situação assim que colocasse em xeque nunca passei no Santos, tá? Certo. Nunca passei no Santos a minha atuação técnica por causa de... Em outros lugares chegou a passar isso, não? Cheguei a passar. Pode falar o time, não? Posso, eu tive problema no Atlético Goianiense uma época. Tive uma época no Atlético Torcida, imprensa, o que foi? Então, Quintino, eu não gostaria de me aprofundar muito. A gente respeita porque já é passado. Já passou, já foi na época, foi muito difícil, né? Mas consegui dar a volta por cima. Graças a Deus, consegui, até porque eu não abandonaria, vou falar dessa forma, não abandonaria o meu Deus, a minha forma de viver. Tua convicção, né? De treinador, de presidente ou de empresário nenhum. Já deu para entender. E Vitor, a gente está chegando no final da entrevista, queria que tu falasse, na tua autocrítica, qual a tua principal qualidade como lateral. Você, ultimamente, você é o armador do time, né? Eu vou falar aqui os jogos contra o Red Bull, o Corinthians, o Paulista, só para o torcedor identificar. Deu a escalação, parece um 4-4-2, não. Ele abria o São Paulo, o Alisson recuava para fazer o terceiro zagueiro, o Vitor caía da lateral direita e ia para o meio, o Gustavo Henrique vinha aqui para a direita, o Felipe Aguilar vinha para a esquerda e o Pituca também ia. Resumindo, o Santos tinha dois laterais que na verdade não eram laterais, eram meias que apoiavam por dentro. Tem alguma variaçãozinha, mas basicamente, estou até entregando aqui para os adversários, eu sei porque eu acompanho quando você joga, basicamente o Santos joga assim. Então você tem sido mais meia do que lateral. Na tua opinião, qual a tua grande qualidade como futebolista, não vou nem falar como lateral, como meia, e aquilo que você acha que você tem que corrigir para se tornar melhor do que você já é? Cara, eu vou até ser sincero contigo, que teve uma vez, cara, que eu fui num programa, agora, faz 2 meses atrás, eu fui num programa de TV e aí eu falei sobre isso, falei bem específico. Eu não assisti, sobre cara. sobre essas coisas. E aí, puxaram a orelha? Não puxaram, não. Com certeza que não, mas a própria torcida do Santos começou a pegar no meu pé demais, cara, dizendo que eu tava entregando a tática pro adversário. Não, então culpa minha, porque quem entregou fui eu, não foi ele. Não, cara, eu ficava olhando aquilo, porque eles iam no meu Instagram, né, nas minhas redes sociais, e falavam, pô, capitão, você tá entregando nossa tática, parabéns, entregou a tática. Mas as pessoas não veem os jogos do Santos? Eu não assisti. Isso que eu tô dizendo, eu não assisto, não tô dizendo como é que... Tá todo mundo vendo, fora que no futebol atual, você tem um scout, todos os times que ele vai editar. Você tem programas de computador que tem no celular, plataforma que diz mapa de calor, diz tudo. Exatamente. Então, então eu ficava olhando pro pessoal. Isso é uma imbecilidade, eu não costumo responder não, sabe? E aí eu falei, não vou responder porque eu vou deixar que eles mesmos vão aprendendo com o tempo, né? Mas é exatamente isso que você falou, a gente tem muitas variações, né? Por isso, entendo que quando o jogador ele chega no Santos hoje, já para ele estrear rápido, como foi com o Uribe, ele vai se sentir um pouco
deslocado porque é completamente diferente de tudo que a gente aprendeu aqui no Brasil, entendeu? É completamente diferente. Sobre... Tua principal qualidade e aquilo que você acha que tem que apreciar, a principal deficiência. Eu acho que é exatamente isso. Eu consegui ser um armador ali pela lateral do campo. Uma leitura de jogo fantástica. Eu me considero um jogador muito bom taticamente também. E é isso, eu acho que melhorar, eu acho que eu preciso melhorar a minha bola aérea, eu acho que é uma coisa que eu preciso melhorar a bola aérea e também a marcação, assim, para... Na recomposição, você fala? Não, para mano a mano. Um contra um. Um contra um, acho que na verdade, eu tenho trabalhado muito isso, para melhorar isso, né? Não é nem a parte defensiva em termos de fechar bem essa parte. Só contra um. Eu acho pegar um cara mais habilidoso, assim. Que é difícil para todo mundo, Com certeza. Mas tem jogadores, por exemplo, o Fagner, ele tem essa facilidade. Poder de recuperação, né? Se sair bem nisso aí. Então eu acho que é uma coisa que eu tenho treinado bastante para melhorar. Vitor, desde o tempo que você está aí, qual foi o melhor Santos? É esse aí, ou foi de 2015? Ou é meio ruim você falar sobre isso, até porque você ainda está no time? Não é ruim não. Não? Eu acho assim, eu acho que aquele de 2015... Era muito forte do meio para frente, hein, cara? Nossa Senhora. Era um super time, né? Na encaixou, época, né? Depois que encaixou, ficou um timaço, né? Eu não entendo como perdeu aquela final Palmeiras nos pênaltis, cara. Foi um pecado. Foi, cara. Até hoje... Tu teve uma chance, inclusive, também, a bola bateu na trave, né? Foi, a bola bateu na trave. Também não era o dia, pelo jeito. E muito mais aqui na Vila. Aqui que perdeu um pênalti, o Nilson... Não vou nem falar. Milhares de chances, né? Porque fica muito claro somente na lembrança, tanto o lance do Nilson como o pênalti. Do Gabriel. Teve várias outras chances. Se você pegar os melhores momentos... Eu lembro, trabalhei no jogo. Assim, eu era repórter de campo ainda. né? Então, eu acho assim, eu acho que o time de 2015, talvez hoje ele ainda seja melhor, mas eu acho que esse aqui tem mais potencial para crescimento. Eu acho que aquele ali, ele estava no limite dele, a gente jogava no... Consegue entender? Consigo. Ele estava no limite. E esse aqui eu vejo que ele tem muito potencial de treinamento, de crescimento. Eu acho que é um time que, principalmente com os gringos que vieram, que são caras que estão querendo crescer no futebol, que ainda estão em adaptação, né? Você pega um Soteldo, ele ainda está se adaptando. Verdade. Né? Compensação, outros como o Felipe Aguilar, parece que já encaixou, tá aí aparecendo, né? Mas está em evolução. É isso que eu tô falando. Ele ainda se jogasse no Corinthians já estava sendo badalado pela imprensa. Como joga no Santos, é só quem acompanha o Santos que sabe a bola que ele tem. A responsabilidade que tá falando é minha. É verdade. Ele tá jogando demais, rapaz. Além de jogar muito, é um perfil assim, quando você tiver a oportunidade de conhecer ele, você vai ver que é um cara diferenciado, sabe? Crescente. Um cara de uma postura profissional, assim, cara, eu acho que o Santos fez ótimas contratações e eu vejo dessa maneira. Eu acho que é um time que tem potencial de crescimento maior do que o 2015 e pode ultrapassar por muito. Bate campeão esse ano ou é precoce dizer isso? Se Deus quiser. Deixa eu pedir aqui pro Max me entregar aqui que o Alessandro da Estrutura, nosso parceiro, o Alessandro da Estrutura Jeans Wear, deixa eu fazer a propagandinha aqui dele. Tá certo aí? Abaixa, né? Isso aqui. Estrutura Jeans Wear fica lá na Benjamin Constant, próximo do Shopping La Plage. Estou te mandando essa lembrança aqui. Ô, meu velho, muito obrigado. Para você vestir bem a estrutura. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal da Eurosport, a bola Eurosport que tem aqui, o logotipo do Ademir Quintino, pronto, eu falei. Vamos mandar mais bola aí que tá acabando, hein, gente? Da Eurosport. E mandar um abraço também pro Huskel Cosmética Natural do meu amigo Paulo de Carvalho. E também... Pode pegar e dar para ele, se ele quiser, um dia vir almoçar. Esse aqui eu posso dar para ele? Então tá aqui, tá ganhando um brinde aqui do restaurante Nagakiá, aqui na Washington Luiz 476. Aí tá certo. Isso aqui, beleza. é só você entregar aqui para proprietária, você vai comer a melhor comida japonesa da região. Eu conversaria com você aqui mais 50, 60 minutos, mas você tem treino, tem concentração e eu não vou tomar mais o teu tempo, não. Queria te agradecer, acho que a conversa foi boa, acho que você acabou esclarecendo alguns pontos. Queria que você falasse até quando vai teu contrato com o Santos e deixar suas considerações finais aí para o nosso internauta. Obrigado, Vitor. Sucesso para você. Você é um bom caráter e bom jogador. Muito obrigado, Quintino. Eu tenho mais 1 ano e meio, né, de contrato. Até o final de 20? Até o final de 20. Ainda não sei como que vai ser, né, até lá, porque quando você vai ficando um pouco mais velho, vai se deixando para resolver um pouco mais perto do final, né?
Fico muito feliz, cara, com o convite, com a oportunidade de poder esclarecer algumas coisas. Ficou chateado porque não foi lembrado na Copa América, já que o Tite lá te elogiou tanto lá aquele dia no Sul, ou não? Ou você não chegou a passar pela tua cabeça uma possibilidade, não? Não. Só em saber aquilo tudo ali, eu já fiquei muito feliz. Você teve conhecimento disso, né? Eu Chegou, tive. Eu tá. tive. E pessoas que assistiram o jogo do lado dele me falaram. Não vou falar o nome porque eu vou entregar, né? Não posso. Com certeza. Eu fiquei muito feliz e honrado, né? Com isso, entendo que pode ser o momento de outros ainda, mas que é um sonho que eu ainda tenho, né? Um sonho que eu ainda tenho, que eu ainda alimento, e sei que se eu continuar fazendo um trabalho bem feito aqui, principalmente ganhando aqui no Santos, um dia pode chegar o meu momento, né? Fico muito feliz com a oportunidade, estar falando aí com os torcedores santistas, né? E tá alguns de outros times também, todos que assistem o canal. Muito satisfeito pelo convite, uma oportunidade bacana e única. Poucas vezes a gente tem a oportunidade de falar tanto, né, de expressar algumas opiniões para que o torcedor tome conhecimento. E eu espero que continue sendo um ano muito bom e que no fim do ano a gente esteja comemorando um título e eu levantando uma taça. Eu, como gosto de pegar gancho das tuas respostas, espero que você volte aqui no final do ano. E aí o nosso Max, nosso cinegrafista e produtor, coloca uma foto bonita sua com aquela faixa Z, levantando uma das taças aí que o torcedor santista tanto deseja. Aí você volta aqui pra gente lembrar disso. Volto na hora, campeão ainda. Aí é a melhor hora bonito, de falar. Né? Pra eu não falar só na fase ruim, né, cara? Pra eu falar na fase boa. Mas você não pipoca, não. Você vem na fase boa e na fase ruim, eu acho isso legal. É isso aí. Obrigado, Vitor. Valeu, meu velho. E com as palavras do Vitor Ferraz, vamos encerrando o Pronto Eu Falei desta semana. Prometendo retornar daqui a 7 dias com mais um programa inédito no nosso canal no YouTube. #Pronto Eu Falei. Valeu. Pronto, eu falei. Apoio Haskell. Revele a beleza dos seus cabelos com Haskell. Haskell Cosmética Natural.